E aí pessoal, está a começar mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos ver um pouco do cinema brasileiro, vamos ver aqui 8 filmes brasileiros essenciais. Lembrando que todos os direitos autorais desse vídeo estão reservados ao canal Super 8. O primeiro link na descrição é o link do vídeo original, então vão lá, assistam os vídeos, ele fala muito aí de cinema e nós vamos aqui ver os 8 filmes brasileiros essenciais. Estou muito curioso para ver, vamos a isso. E agora sim, vamos lá para nossa lista com 8 filmes essenciais para conhecer o cinema brasileiro e, repito, todos em cartaz no Globoplay. A propósito, é tanto filme importante que tem por lá que foi até difícil escolher só 8. Será que merece uma De certeza. parte 2? Vai depender se vocês vão aprovar esse vídeo, né? Então, dá aquela colaborada. Bom, vamos lá começar. Tenho a certeza que foi difícil escolher os filmes, porque o cinema brasileiro não é de hoje. E acredito eu que tenha muitos filmes, várias e várias produções, sinceramente, que eu acho que mereciam estar nesse top 8, mas que de certeza não estão. Vamos ver, né? Já que eu ainda não vi. E vamos iniciar fácil com um filme que, se você ainda não viu, certamente já ouviu falar. Tropa de Elite, Penúltimo. Não tem como não ouvir falar de Tropa de Elite. Eu ainda não tive a chance de assistir ele por inteiro, mas já ouvi muito falar e já vi também alguns trechos. Nas banquinhas de camelô do país. Sim, o filme vazou antes do lançamento e a pirataria rolou solta. Quê? Mas Como é que um esqueça. filme vaza antes do lançamento? Falta de seriedade das pessoas que estavam a trabalhar com Para isso. impulsionar sua fama e prestígio. Fonte inesgotável de memes e citações memoráveis, o filme de José Padilha Certeza. é um drama policial de ação que retrata como poucos um panorama complexo das operações policiais, muitas vezes tortuosas, nas comunidades do Rio de Janeiro na década de 90. Na trama, um capitão do BOPE precisa liderar uma missão de pacificação, Wagner Moura. onde o Papa insistiu em ficar hospedado durante a visita ao Rio. Enquanto tá rolando essa tensa missão, o capitão ainda tenta encontrar um substituto responsável e honesto que mereça o seu cargo. Contada de forma não linear e marcada pelas narrações em off do Capitão Nascimento, a história trabalha com Capitão muita Nascimento. frieza os esquemas. Quer dizer, esse nome de Capitão Nascimento surgiu desse filme. Eu ouço muito esse nome, Capitão Nascimento. Corrupção dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os treinamentos torturantes do BOPE, a violência causada pelo tráfico de drogas e o efeito que trabalhar na polícia pode causar na mente de um ser humano. Tropa de Elite é um filme muito do tenso, cheio de cenas pesadíssimas, além de ter uma importância muito grande a nível social, já que reaqueceu inúmeros debates sobre as condições de trabalho do policial e sobre erros e acertos das políticas de combate às drogas. Um filme tão incrível que levou para casa o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim. Uau. E se tornou um dos filmes brasileiros mais memoráveis da história. E aqui de brinde fica Está em menção ao oitavo Tropa de lugar. Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, que também tá no Globoplay. E te falar que se eu gosto do primeiro, eu gosto ainda mais dessa sequência, pois consegue ir além no estudo. Esse ator aqui, ele é muito... faz muito papel de vilão, mano. Eu já vi várias novelas que ele sai como vilão e dessa vez como policial. É meio... Deve ser um policial muito assim, muito mau ou fora do... ou um policial que não segue as regras. Porque realmente eu acho que ele é um dos maiores vilões do cinema brasileiro, né? Das novelas aí. Eu acho ele um dos melhores vilões. Da violência urbana, sendo ainda mais maduro, pesado, impactante e desolador. Afinal, esse tal outro inimigo do título, que o Capitão Nascimento enfrenta agora, é ainda mais difícil de combater. Os políticos corruptos envolvidos com milícias armadas Isso construíram realmente. todo um sistema para protegê-los e quem ousar desafiá-los vai estar pondo sua vida e a de seus familiares em risco. Tropa de Elite 2 ainda completa a crítica do primeiro de forma eximiamente realista, se tornando com certeza uma das obras mais importantes do cinema brasileiro. Ok, mas se esses dois anteriores é barbado e vocês conhecem, vamos agora falar de Vidas Secas, a adaptação de um dos Vidas maiores Secas. clássicos da literatura brasileira e a mais famosa obra do alagoano, assim como eu, Graciliano Ramos. Dirigido pelo ícone Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas faz parte da primeira fase do cinema novo, sendo o único brasileiro indicado pela British Film Institute
como uma das 360 obras fundamentais do cinema. Na trama, a gente acompanha uma família de retirantes nordestinos atravessando o sertão em meio à época das secas em busca de uma terra para sobreviver. Segundo o rio, a família chega a uma propriedade abandonada onde começa a ter esperança de dias melhores. Só que quando o dono do terreno volta, para não ter que ir embora, a família começa a trabalhar para ele. Porém, nessa situação, eles logo percebem que não há perspectiva de deixar a miséria. Pois é, o tema é pesado e ao longo do filme diversas tragédias vão acontecendo, mostrando os horrores da miséria a qual os sertanejos e os pobres eram submetidos. Com uma atuação magistrambólica de Átila Iorio como Fabiano, o filme foi um sucesso internacional, chegando a concorrer à Palma de Ouro em Cannes. Vidas Secas é sensível, tocante, uma incontestável e obrigatória obra do cinema, não nacional, mas mundial. Também baseado em livro. E para os que adoram cinema, eu acho que os filmes, né? Acho que a maior parte dos filmes são bons, é só você entender a história. Eu uma vez, antes de eu começar a trabalhar, eu ficava muito em casa a assistir TV. Uma vez eu coloquei um canal de filme de manhã e fiquei de manhã até o final do dia vendo filmes. E foi isso que eu percebi, que todos os filmes que ali passavam eram de diferentes, como é que eu posso dizer, de diferentes situações, né? Eram comédia, drama, vários filmes assim passando. Eu fui percebendo que todos os filmes são bons, é só você, entender a história. E foi daí que, para mim, qualquer filme, basta eu começar a entender a história, aí já fica interessante. Vamos ver aqui. É baseado numa história real. O Quatrilho é um drama que se passa no Rio Grande do Sul do início do século XX. Na trama, dois casais que já eram muito amigos decidem juntar os panos de bunda para dividirem uma casa numa zona rural de imigrantes italianos. E aí, sabe como é? Juntinho assim, uma das mulheres começa a se interessar pelo marido da outra e chifre vai, chifre vem, o casal traidor decide fugir para viver sua grande história de amor. Mas não pense que é safadeza não, porque apesar desse tinga-lagatinga, o filme é um romance dramático que fala sobre desejo, traição e amor de uma forma bem madura. A dupla principal, formada por Glória Pires e Patrícia Pilar, dá um verdadeiro... As duas, de certeza, para mim, estão na lista das maiores atrizes do Brasil. Mano. Estão na lista. Na minha lista, né? Das maiores atrizes do Brasil, as duas estão. De fato se sente transportado para o Rio Grande do Sul de 1910. Já a direção de Fábio Barreto se sai incrivelmente bem ao jogar com as relações de poder e o julgamento social para nos contar essa história. Tudo isso ao som da encantadora trilha sonora composta por Caetano Veloso. Apesar de não ser mais tão comentado hoje em dia, O Quatrilho é um dos filmes fundamentais da retomada do cinema nacional e do reconhecimento internacional que o nosso cinema iria conquistar nos anos 90 e 2000, depois de vários anos no limbo. Uma obra tão importante que foi a segunda produção brasileira indicada ao naturista inoxidável em filme estrangeiro. Sendo o primeiro, O Pagador de Promessas, que é um filme lá de 1962. Pagador de Promessas. E não tinha como fazer uma lista dessa sem mencionar Glauber Rocha. Sim, o queridinho dos críticos de cinema, cinéfilos mais raiz e estudiosos dessa arte. Deus e o Diabo na Terra do Sol é provavelmente o maior marco do cinema novo e, sem dúvida alguma, uma das obras mais icônicas do Deus e o Diabo Ao longo de na Terra do aproximadamente Sol. 2 horas, a gente acompanha a peleja de um casal de nordestinos miserável que trabalha cuidando do gado de um coroné. Eles planejam usar o pagamento para comprar uma terrinha onde poderiam viver de subsistência. Porém, o coroné sacaneia os coitados que ficam sem chão. Revoltados, eles fogem da região, passam a viajar até se envolverem com um cangaço. Pois é, e todas essas ações dão origem a um drama criativo, reflexivo, extremamente violento e visionário. E Glauber Rocha acerta em cheio ao abordar pontos como o coronelismo, fome, disparidades sociais e exploração. E tem até uma reflexão sobre os cangaceiros. As atuações também são certeiras e aproveitam cada segundo em tela. O único ponto que talvez possa causar estranheza para alguns é a qualidade da imagem, que originalmente já é carente. Mas é uma coisa que faz parte da linguagem e da filosofia do Glauber de filmar com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E isso não impediu o filme de concorrer à Palma de Ouro no Festival de Cannes também. Uma prova de que, quando a história é boa e o cineasta sabe contá-la, isso pode ser suficiente para nascerem obras essenciais e atemporais.
Baseado no livro do jornalista, político e ex-guerrilheiro Fernando Gabeira, O Que É Isso, Companheiro? Conta a história da guerrilha nacional do MR8, que sequestrou o embaixador estadunidense no Brasil em 1969, no meio dos anos de chumbo da ditadura militar. Pra quê? Para barganhar a soltura de 15 presos políticos. O roteiro adaptou a história com maestria para uma narrativa linear, cheia de tensão, apreensão e até mesmo um tiquinho de humor, por que não? No papel principal, o eterno Agostinho Carrara dá vida a um irônico e reflexivo Fernando Gabeira. A atuação dele é peça-chave para o funcionamento do filme e mostra uma espetacular faceta mais madura do ator, que se tornaria mais famoso pelas extravagâncias em A Grande Família. E ainda se juntam a ele a nata do cinema nacional, saca só o time: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Matheus Nastergaile e Selton Mello, além do gringo oscarizado Alan Arkin, que vocês devem lembrar como o vovô Peralta de A Pequena Miss Sunshine. Dirigido por Bruno Barreto, O Que É Isso, Companheiro? É um daqueles heist movie, sabe como é que é? Em que os personagens bolam um plano mirabolante e que precisa de uma execução perfeita. No entanto, tem um grande diferencial aqui que separa ele da maioria das obras do gênero: o seu contexto histórico marcante, a ditadura militar brasileira. E aí o filme mostra os horrores da época, mas também buscando trazer uma reflexão sobre os embates das guerrilhas com os militares. Pense numa trama bem amarrada, com conteúdo e extremamente bem executado. E em reconhecimento foi indicado ao Careca Lustroso de filme estrangeiro, mas acabou perdendo para o holandês Karakter, o que, claro, não diminui nada a qualidade dessa obra. E agora é a vez de Dois Filhos de Francisco, um tocante drama baseado na história dele. E uma coisa engraçada, tirando os primeiros, né, Tropa de Elite, que eu já vi assim, spoilers, né, ainda não tive a oportunidade de assistir eles completo. Os outros, até agora, ainda nem spoiler, nem tinha ouvido falar antes. Sério, é a primeira vez. Então, vamos ver até onde vamos parar. Se eu vou conseguir notar um aqui que eu já tenho assistido. Essa obra marcou tanto a minha vida que se tornou uma das minhas favoritas do cinema brazuca. A história é admirabilíssima e entusiasmante e o roteiro faz recortes ideais para passar suas mensagens, mas, sobretudo, o diretor Breno Silveira, em sua estreia em longas de ficção, conduz as situações com uma maturidade narrativa absurda. Consegue ir do doce ao amargo, do duro ao suave, do emotivo ao engraçado, sempre na oscilação certa e na medida certa. E tudo começa mostrando a vida humilde de Dona Helena, seu Francisco e sua cabojada de filhos morando na roça. Sonhando com dias melhores, Francisco se muda para a cidade grande e insiste em formar uma dupla sertaneja com os filhos mais velhos, sempre fazendo das tripas coração para que eles consigam ser notados e alcancem o sucesso. Então, com muita sensibilidade, o filme aborda a pobreza do sertão brasileiro e a batalha que artistas sem oportunidades enfrentam para conseguir viver do seu talento, ressaltando um caminho duro, uma estrada longa e, mesmo que a gente já saiba final, por se tratar da história de uma dupla famosa, o cineasta é muito hábil ao trabalhar o medo e a sensação de que a recompensa pode nunca chegar. Dois Filhos de Francisco é uma história de superação e persistência, com personagens marcantes e uma trilha sonora brasileira repetalco Lilson encaixada de um jeitinho primoroso. Um filme que me inspirou no meu sonho de ser artista e que me fez acreditar que um dia eu poderia viver da minha arte. Eternamente marcado pra gente como o filme que levou o Brasil a disputar o prêmio do Desinibido de Ouro de melhor filme estrangeiro e melhor atriz com a lendária Fernanda Montenegro, perdendo o primeiro pra A Vida é Bela, e a gente até compreende, mas o segundo pra Guinness. Fernanda também é uma das maiores atrizes aí do Brasil. Paltrow por Shakespeare apaixonado? Aí jamais. Essa foi uma das maiores injustiças da história do Carecão Dourado e ponto. Mas vamos lá falar do filme, né? Uma professora aposentada tira um dinheirinho escrevendo cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Sem paciência e de índole questionável, já que raramente ela entrega as cartas que escreve, tudo muda quando a mãe solteira leva um pivete de 9 anos para escrever uma carta pro pai que ele nunca conheceu. E de repente a mulher bate as botas, então a professora, sem saber o que fazer com o moleque, decide ajudar ele a encontrar o pai. É assim que se inicia um road movie que, enquanto mostra as interações da dupla principal, nos apresenta as dificuldades do povo do Brasilis adentro: pobreza, abandono, fanatismo religioso, violência e descaso estatal. Claro que o maior destaque é a atuação da Fernanda Montenegro, que passa uma verdade estupenda com seu papel. A lembrança dela no Peladão Reluzente foi uma surpresa, mas foi uma surpresa obrigatória. E quanto ao molequinho,
Bom, Vinícius de Oliveira não era um ator, mas sim um engraxate que trabalhava num aeroporto do Rio e o diretor fez um trabalho primoroso ao conduzi-lo. Central do Brasil conta ainda com a fotografia brilhante que começa com uma câmera mais fechada, transmitindo a sensação de solidão e conforme os dois avançam na viagem, a câmera vai se abrindo, dando mais amplitude ao mundo dessa dupla. Uma maravilha de filme que venceu o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim, além de BAFTA e o Globo de Ouro de filme estrangeiro e vários outros. E eu precisei deixar por último o meu filme brasileiro favorito. Sim, você deve estar notando a falta de uma aqui, né? Pois é, não tinha como deixar a Cidade de Deus de fora. Eu acho que as pessoas, né, como vocês, meus inscritos, podem até notar, podem sentir falta de vários outros. Então, os filmes que vocês não viram aqui, deixem aí nos comentários, deixem quais outros filmes vocês acham que tinham que estar nessa lista dos 8 filmes brasileiros essenciais. Cidade de Deus eu também já ouvi falar muito, e vi também alguns spoilers, mas ainda não tinha assistido antes. Fora dessa. Uma obra-prima com todas as letras em caixa alta, escrita brilhantemente por Braulio Mantovani a partir do livro de Paulo Lins e dirigida magistrambolicamente por Fernando Meirelles e Katia Lund. A trama amarra com perfeição de forma não linear várias fases que os moradores da comunidade Cidade de Deus passaram em meio à criminalidade e o tráfico. Enquanto a gente acompanha um aspirante a fotógrafo que só queria tirar suas fotos e dar uma bimbada, ele esbarra em situações que nos levam a conhecer os casos de violência do lugar, passando por um trio de bandidos ferrapados a um perigoso psicopata traficante que viria a mandar e desmandar na região até dar origem a uma terrível onda de assassinatos e verdadeiras guerras pelo comando do narcotráfico. O filme é constantemente citado como um dos mais importantes do século XXI por trazer recursos de direção e roteiros revolucionários. Além, claro, por imortalizar o Zé Pequeno como um dos maiores vilões da história do cinema mundial e ter constituído a estética do subgênero que viria a ser chamado de favela movie. Outra coisa que marca é o elenco amador garimpado em comunidades do Rio de Janeiro e treinado pela equipe do filme para extraírem o máximo das emoções de seus âmagos. Cidade de Deus, embora tenha protagonizado uma das maiores esnobadas do Prêmio do Careca Dourado ao ser ignorado como o melhor filme estrangeiro em 2003, no ano seguinte a Academia percebeu a cagada e compensou como pôde dentro de suas regras, contemplando o filme com 4 indicações, o maior número de indicações de um filme brasileiro até hoje, sendo direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia. E poderia muito bem ter sido indicado como melhor filme, mais do que merecido por uma obra que é uma verdadeira aula de cinema e que precisa ser visto por qualquer fã. Não, agora eu fiquei curioso, realmente fiquei curioso, vou procurar Cidade de Deus para poder assistir. Vou procurar esse filme porque realmente depois de eu assistir, vou deixar uns comentários aqui para vocês, né? Dizendo o que eu achei do filme. Então, vamos ver. E agora você tem essas 8, digo 9, porque teve uma extra, obras sensacionais para você conferir no Globoplay. Não perde essa oportunidade, dá uma conferida no link aqui abaixo para conhecer todas as possibilidades de planos do Globoplay. E como o BBB começou, para quem gosta, tem bastante conteúdo lá para você apreciar todo dia. Para quem não gosta, tem todos esses filmes gringos, séries gringas, umas coisas lindas, umas coisas maravilhosas, muita coisa pra você ver, beleza? Dá aquela conferida aqui embaixo no link na descrição. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E o que é que representa o Brasil mais do que futebol e samba? Eu não sei, então vamos sambar. Vamos sambar. Brasil! É como eu estava a falar, tipo, todos os filmes que estão nessa lista, eu ainda não assisti, não tive a oportunidade de assistir. Alguns já vi spoilers, como eu falei, só os spoilers. E fiquei curioso principalmente para assistir Tropa de Elite e Cidade de Deus. Fiquei muito curioso para assistir esses filmes. São os dois filmes que me chamaram a minha atenção aqui, mais aquele Central do Brasil, né? Central do Brasil também gostei. E vou procurar para ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até a próxima.